como boa parte de vocês sabem, conforme definido na Constituição Romana, proletário é a última das 6 classes censitárias, essa classe composta por aqueles caracterizados por, embora sendo livres, não terem propriedade alguma, ou por não terem propriedades suficientes para serem contados como cidadão com direito a voto e obrigações militares. Sua única possessão é a capacidade de procriar e de ter filhos. Reduzidos assim à condição biopolítica mais elementar, à condição de reprodutor da população, os proletários representam o que não se conta. Daí uma colocação importante, que imagino parte que vocês lembrem do Rancière nesse tipo de debate, né? Em latim, proletari significa uma pessoa prolífica, uma pessoa que faz crianças, que meramente vive e reproduz sem nome, sem ser contada como fazendo parte da ordem simbólica da cidade. Então, até o final do século XVIII, proletário designa o que é mau, o que é vil, ou em francês, ele é sinônimo de nômade, de sem lugar. E é no bojo da Revolução Francesa, e principalmente depois da Revolução de 1830, que o termo vai ser paulatinamente acrescido da sua conotação política, agora para descrever os que só possuem o seu salário diário pago de acordo com a necessidade básica de autoconservação, sejam camponeses ou operários, e que devem ser objeto de ações políticas feitas em nome da justiça social. Então, nesse sentido, os proletários não são ainda o nome de um sujeito político emergente, são o nome de um ponto de sofrimento social intolerável, um significante central do espetáculo passivo, da pobreza. Um exemplo claro nesse sentido é o uso feito por Saint-Simon, porque entre os são-simonistas que a dicotomia entre proletários e burgueses vai ser descrita pela primeira vez, ainda que em um horizonte de reconciliação possível de interesses. Então, nesse sentido, mais do que cunhar um uso social do termo, o feito de Marx encontra-se em vincular o conceito de proletário a uma teoria da revolução, ou antes a uma teoria das lutas de classe, como expressão da história da guerra civil mais ou menos oculta na sociedade existente, como diz o Marx. Daí porque Marx falará a respeito dos saint-simonistas e de outros socialistas, eu cito: os fundadores desses sistemas compreendem bem o antagonismo de classe, assim como a ação dos elementos dissolventes na própria sociedade dominante, mas não percebem no proletariado nenhuma iniciativa histórica, nenhum movimento político que lhe seja peculiar, ou seja, nada como uma constituição de uma subjetividade política. À sua maneira, Marx partilha com Hobbes a compreensão da vida social como uma guerra civil imanente. No entanto, como não se trata de pensar as condições para a formação da sociedade como uma associação entre indivíduos, mas de parar de pensar a vida social a partir da elevação do indivíduo à célula elementar, essa guerra ela não vai ser a expressão da dinâmica concorrencial entre indivíduos desprovidos de relações naturais entre si, como em Hobbes. Ela vai ser uma guerra de classes, no interior do qual uma das classes aparece como um conjunto daqueles que nada mais dispõem. Por isso, uma guerra que só pode levar não à vitória de uma classe sobre outra, mas à destruição do princípio que constitui as classes, a saber, o trabalho e a propriedade como atributo fundamental dos indivíduos. O que explica porque Marx, deverá ser claro, eu cito Marx, a Revolução Comunista se dirige contra o tipo anterior de atividade. Elimina o trabalho, suspende a dominação de todas as classes, ao acabar com as próprias classes, já que essa revolução é levada a cabo pela classe a qual a sociedade não considera como tal, não reconhece como classe, e que expressa de per si a dissolução de todas as classes, nacionalidades, etc., dentro da sociedade atual.